Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Roberto e hoje nós vamos falar sobre o Reino de Deus. O título da nossa palestra hoje eu coloquei como o Reino do Amor, que não deixa de ser um sinônimo. E é importante que a gente consiga compreender esse conceito do Reino de Deus, essa expressão também, Reino dos Céus, essa expressão que foi tão declamada por Jesus durante a sua passagem, e a gente consegue verificar isso nos evangelhos, porque em todo momento ele proclamava que ele era o embaixador, o fundador do reino de Deus, que ele trazia a instalação do reino de Deus, que ele vinha para apresentar aos homens o reino dos céus. E ele pedia para todos aqueles que cruzavam o seu caminho, que se arrependessem, que modificassem os seus pensamentos, as suas atitudes, para que fossem dignos de ter contato com o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Como a gente pode compreender o reino de Deus, né? E esses anúncios que Jesus vinha trazendo, a passagem de Jesus pelo planeta Terra encarnado, marcou definitivamente uma nova etapa na história, na evolução espiritual da humanidade. Jesus, como nós conhecemos da literatura, foi quem coordenou, gerenciou, administrou toda a formação do planeta Terra. E ele é o nosso governador. E ele, então, em dado momento da evolução da humanidade, daquele planeta, sentiu-se na necessidade de vir trazer a semente das suas mensagens, das suas palavras, para que essa semente, no tempo adequado, pudesse frutificar, pudesse dar os frutos que ele sabia ser necessário para que a humanidade avançasse. Então, essa passagem de Jesus por entre os homens tem esse significado que é muito valoroso se a gente pensar na grandeza que é o Espírito de Jesus e no favor, digamos assim, que ele fez a todos nós de vir pessoalmente trazer a mensagem que ele precisava deixar plantada para que fosse frutificar no momento adequado, né? E aí, essa ideia do reino implantado na Terra, inicialmente trouxe muita confusão, principalmente para aqueles da sua época, porque os judeus esperavam, sim, até pelas escrituras, os profetas falando a respeito disso, eles esperavam a vinda de um Messias, a vinda de alguém que traria tudo aquilo que Deus prometia para aquele povo, o povo prometido, a terra prometida, o povo escolhido. Então eles esperavam, e ainda esperam, né, para bem da verdade, mas então quando se depararam com aquela figura trazendo essas mensagens, eles imaginavam que o reino dos céus, tão esperado, estava para ser implantado, estava para ser trazido por Jesus para livrá-los da opressão que os romanos faziam sobre eles, da opressão que muitos outros inimigos, outros povos inimigos faziam, e eles precisavam dessa imagem, desse reino em que Israel se tornaria o centro do mundo, já que era o povo prometido, a terra prometida, subjugando e dominando, digamos assim, com as suas lições, todos os gentios, como eles chamavam. Mas o reino de Deus que Jesus trouxe, que ele apresentava, ele era fundamentado em coisas totalmente diferentes do que a guerra, do que a luta, do que a briga, do que se preocupar em combater inimigos aqui ou ali. O reino de Deus que Jesus apresentou, ele estava fundamentado no amor ao próximo, na caridade, em amar o seu inimigo, em orar por aqueles que te desejam o mal, em perdoar aqueles que cruzavam o caminho e te traziam qualquer tipo de injúria, em ser tolerantes com as prostitutas, com os cobradores de impostos, que eram vistos com muita reserva por todos aqueles. Então, era uma ideia de reino de Deus que já não estava mais batendo com
o que se esperava quando as notícias da vinda de alguém divulgando o reino de Deus começou a se espalhar por aquela região. E o resultado a gente conhece, né? O abandono que foi feito em relação às ideias de Jesus, a própria pessoa de Jesus, a figura subversiva que ele se transformou perante as autoridades, o desencanto que a população, que achava que as coisas seriam fáceis, acabou tendo, e ele acabou abandonado com as suas ideias. Mas o que foi crucificado foi o corpo daquele ser humano que passou por aqui. O espírito e as ideias e as mensagens nunca deixaram de estar presente no nosso dia a dia. Porque a semente que Jesus trouxe das suas mensagens é a semente perfeita. Dentro dela há toda a verdade que nós precisamos conhecer. Toda a informação que a gente precisa para se transformar num ser humano melhor, para que a humanidade avance na sua evolução. O que não estava apto ainda era o solo a receber essa semente. A semente não precisou nunca e nunca vai precisar de correção, de melhoria. O solo em que a semente é plantada, sim. E esse solo, que é o nosso coração, ele vem sendo melhorado geração após geração. Então, passada essa etapa desse mal entendido entre os próprios judeus, nós tive e ainda temos, porque as doutrinas católicas e de outras igrejas protestantes ainda estão aí, mas a gente teve a ideia implantada, nascida de uma interpretação, de que o reino de Deus, então, é um lugar além em que aqueles merecedores, aqueles que fizessem por merecer, seriam recrutados, teriam o seu ingresso garantido após o juízo final. É mais ou menos assim a ideia que nós fomos acostumados por outras educações religiosas que a gente tem recebido. Então, aquele que passou a sua vida quase vivendo como um santo, que passou por todas as tribulações, esse sim teria direito, então, a ir habitar o reino dos céus. Assim como aqueles, ao contrário, também o inferno. Mas essa é uma ideia que o Espiritismo já vem derrubar. E a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ela é muito precisa em nos esclarecer essa situação de que não há um céu físico, não há um inferno físico, não há um ambiente chamado céu, em que os espíritos elevados à condição de candidatos a ele podem ficar lá eternamente contemplando o paraíso. Não existe essa ideia, né? Então, nós conseguimos, até com uma certa facilidade, compreender essa situação. Agora, essa ideia do reino de Deus para poucos, para aqueles que conseguem superar as suas mazelas, ela também tem um caráter muito exclusivista, porque dá a ideia de que poucos conseguirão alcançar esse benefício. Poucos conseguirão receber todas as bênçãos que Jesus anunciava com o reino dos céus. E isso não coaduna com a ideia que a gente tem de Deus soberanamente justo, soberanamente bom, porque ele estaria dando para a humanidade condições diferentes para que nós buscássemos um resultado igual, mesmo vivendo em condições diferentes. Afinal de contas, nós vivemos idades diferentes, alguns morrem novos, outros morrem mais velhos, alguns nascem com saúde, outros nascem com alguma enfermidade, uns nascem na riqueza, outros na pobreza. Então, essa diversidade de existências já nos traz uma certa injustiça de dizer que, ao final da vida daquele ser humano, é que seria feita a apuração, merece ou não merece. Já a doutrina espírita, com a ideia da reencarnação,
que não é uma invenção do Espiritismo, outras doutrinas antigas já traziam essa ideia, inclusive o próprio judaísmo, mas o Espiritismo vem nos explicar, vem nos esclarecer. E a reencarnação, sobre esse aspecto, traz sim a justiça de Deus dentro dos seus conceitos. Porque é vivência após vivência, encarnação após encarnação, que nós vamos modelando o nosso ser, trabalhando nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos, para que sim, a gente possa, todos saindo da simplicidade e da ignorância, chegar a um patamar de quase perfeição. Porque perfeito só mesmo Deus. Então, o tempo de cada um varia, obviamente, mas a todos é dada a mesma oportunidade, dependendo do esforço próprio, dependendo do trabalho individual de cada um em se melhorar. Então, essa é a verdadeira justiça. E todos, dessa maneira, poderão contemplar os benefícios e a grandeza que o reino dos céus vem apresentado por Jesus, né? Aí a gente vai dizer, mas onde então está o reino de Deus? Já que nós descartamos, até por uma questão de lógica, essa ideia do reino dos céus como um ambiente, né? Mesmo que subjetivo, mesmo que no plano espiritual, mas um ambiente exclusivista, a gente já descartou. Então, onde está esse reino dos céus? Em Lucas, no capítulo 17, há uma passagem que diz o seguinte: interrogaram-lhe os fariseus, a Jesus, né? Quando virá o reino de Deus? Porque a ideia deles era justamente aquela, eles estavam esperando a implantação de um reino com estruturas hierárquicas, com rei, com soldados, com guerreiros que pudessem ajudá-los. Esse era o reino dos anjos que estaria na terra. Perguntaram, né? Quando virá o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus não virá com aparências exteriores, nem dirão aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a resposta de Jesus. Então ele foi bem claro, o reino de Deus não virá com aparências exteriores, com fogos de artifício, com reinados sendo erguidos sobre a terra, e nem poderão dizer, está ali o reino de Deus, ou está ali, porque o reino de Deus está aqui, ele está dentro de cada um de nós. É aqui que o reino de Deus está implantado. E o autor Humberto de Campos, na obra Boa Nova, fazendo um relato sobre essa mesma passagem, ele vai dizer, até de uma forma mais poética, que Jesus respondeu ao fariseu que o reino de Deus é uma obra divina no coração de cada homem. É a obra que Deus faz no coração de cada um. Então, aliados a tudo aquilo que a gente já entende do Espiritismo, a gente compreende que o reino de Deus é um estado de alma. Estar no reino de Deus é estar vivendo um estado de espírito de felicidade, de harmonia, de paz, de compreensão das diferenças, de amor com o meu próximo. Isso é estar vivendo o reino de Deus. Porque esses sentimentos estão guardados aqui, dentro de nós. Nós é que alimentamos a existência desses sentimentos. Nós vamos desenvolvendo a existência desses sentimentos. Então, por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de cada um de vós. E cabe a nós trabalhar para que esse reino de Deus possa fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa essência, para que tudo aquilo que a gente possa responder diante de uma dificuldade tenha origem na paz que esse reino de Deus está guardado dentro de nós, né? Aí a gente vem com a ideia, né? Se o reino de Deus está dentro de nós, como que na oração do Pai Nosso, que nós acabamos de fazer, a gente clama, venha a nós o seu reino. Porque se ele já está dentro de nós, como Jesus já nos orientou, já nos ensinou, como a gente pede a Deus, venha a nós o seu reino?
E a resposta a essa pergunta eu vou dar fazendo a interpretação de um outro trecho do Pai Nosso, que é aquele que a gente fala, não me deixeis cair em tentação. Ora, cair ou não cair em tentação é um trabalho que compete a mim. Sou eu que devo saber quais pedras no caminho eu tenho que desviar para que a tentação não me derrube, para que os erros não me derrubem. Sou eu que tenho que saber que tipo de leitura eu faço, que tipo de TV eu assisto, que tipo de música eu ouço, que tipo de conversa eu tenho, para que a tentação não esteja perto de mim, para que os erros não estejam perto de mim. É uma responsabilidade minha, isso está claro, né? Mas quando a gente fala, não me deixeis cair em tentação, significa que mesmo sendo esse trabalho uma responsabilidade minha, eu não deixo de depender do amor de Deus, da força que Ele me dá, dos emissários que Ele coloca no meu caminho, para que eu consiga desempenhar essa tarefa. O trabalho é meu, mas eu sozinho não dou conta de fazer. Porque dentro de mim existe um Roberto que já tem viajado por encarnações e encarnações, cheio de vícios, e que quando está diante de uma situação de mudança de hábito, esse lá do passado vai dizer, não, continua, porque você sabe fazer o errado, o novo é mais difícil de você aprender. E sem contar os inúmeros irmãos do plano espiritual, menos esclarecidos e ignorantes, que querem que eu continue também nesse percalço na minha caminhada, que querem que eu estagne, que eu não evolua. E isso acontece com todos. Então, o trabalho é meu, a ideia, a responsabilidade de avançar é minha, mas eu preciso da força de Deus, eu preciso do amparo de Deus. Por isso a gente pede, não me deixeis cair em tentação. E a ideia do venha a nós o seu reino é a mesma. O reino está aqui, mas eu preciso de força para fazer com que ele resplandeça. Eu preciso de sabedoria para fazer crescer, evoluir, trabalhar os meus bons sentimentos para que esse reino dos céus possa crescer dentro de mim. Então eu peço, venha a nós o seu reino. Me ajude a transformar o eu velho em um eu novo e que vai aproveitar tudo aquilo que o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus pode me trazer de bom. E aí vocês vão falar, poxa, o Roberto vai falar de novo de reforma íntima. Mais uma palestra que ele vai falar de reforma íntima. Sim, porque a reforma íntima é a base de tudo que a gente precisa fazer para evoluir. Porque do mesmo jeito que a gente percebe que a humanidade derrapa moralmente por falta de valores individuais, o contrário é verdadeiro. Adicionando valores morais, valores de verdade, de justiça no coração do homem, a humanidade vai se melhorar. Então, por isso, a reforma íntima. E não dá para reformar um país inteiro de uma única vez. Não dá para reformar o mundo inteiro de uma única vez. É célula por célula, é pessoa por pessoa, é individual por individual. Mas aí, eu não quero tentar dizer como fazer, eu vou pedir o apoio de alguém muito mais capacitado do que eu para fazer esse aconselhamento. E aí, no livro Urgência, Emmanuel, ele vem com um texto chamado Reino do Amor. E ele vai trazer um passo a passo bem simplificado, mas que abrange várias áreas da nossa vida e que eu acho que deveria ser como a nossa meta diária trabalhar esses pontos. Dormir todos os dias com o pensamento, eu cumpri os pontos que Emmanuel colocou naquele texto. E ele fala o seguinte, quando transformarmos as próprias mãos em instrumentos de trabalho constante no erguimento do progresso comum, elevando as formas de vivência nas áreas de ação a que a gente for chamado, quando convertermos os nossos olhos em agentes de luz, a fim de enxergarem unicamente o bem no caminho alheio, para que a concórdia e a segurança consigam reinar em auxílio de todos.
Quando transformarmos os nossos ouvidos em vigias da compreensão e da bondade, filtrando exclusivamente as palavras que possam servir de tranquilidade para a minha vida. Quando transformarmos o coração numa fonte de bênçãos e fizermos da própria mente um vasto campo de ideias nobres, a fim de assimilarmos as aspirações do plano superior, quando aceitarmos a injúria como estímulo ao trabalho do perdão, o mal como oportunidade de fazer o bem, a dor como fonte de alegrias e a caridade em todas as suas formas como um dever que as leis do Senhor ensinam a todos a cumprir. Quando a gente tiver conseguido alcançar esses objetivos, ele conclui: então estaremos cooperando não só pelo estabelecimento definitivo do império espiritual da felicidade no campo humano, mas acima de tudo, teremos atingido a sublime descoberta do reino de amor que Jesus anunciou estar em nós, de modo a irradiar-lhe a harmonia e a paz, onde estivermos para sempre. Então, esse texto do livro Urgência, o texto número 21, Reino de Amor, ele dá esse roteiro para que a gente possa alcançar passo a passo essas etapas e que a gente possa, como ele diz, atingiremos a descoberta do reino do amor que Jesus anunciou estar em nós. Porque esse reino que Jesus anunciou, ele é um reino permanente. Porque tudo aquilo que a gente aprender não vai sair mais da nossa essência. Tudo aquilo que a gente conseguir desempenhar na base da caridade, do amor ao próximo, da tolerância, do perdão, a gente vai fazer depois com tranquilidade, naturalmente, mas é um processo. E todo o processo começa com a identificação de onde se deve melhorar. Quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. E aí sim começar o processo. E respeitar o processo, porque não é de uma hora para outra. Muitas vezes a gente vai passar o dia e de repente a gente vai soltar uma palavra indevida diante de uma provocação. Ou a gente vai ter um pensamento indevido diante de alguma situação. Mas é um processo, não podemos desanimar. Respeitemos o processo de trabalhar em nós mesmos esse reino de amor que Jesus nos anunciou. E aí eu lembrei de uma história que eu vi num vídeo curtinho do Instagram. Eu não consegui achar depois para poder trazer aqui o nome do autor para dar o crédito. Mas era um palestrante que ele estava falando sobre essência do ser humano. E na palestra ele contava a história de que um colega dele, um professor de primário, perguntou na classe, se apertar a laranja, o que acontece? Aí uma menininha falou, sai o suco de laranja. Falou, muito bem. E por que é que sai o suco de laranja? E ela respondeu, porque é o que tem dentro dela. Óbvio. E é inteligente essa resposta. E aí o palestrante, então, no vídeo que eu assisti, ele dizia assim, quando te apertam, o que é que sai de você? Qual é o suco que sai de você? O que é que você tem dentro de você que quando a dor, a contrariedade, a dificuldade, o colega mal-humorado do trabalho, as dificuldades de relacionamento, os familiares difíceis, quando tudo isso te aperta, o que é que sai de você? Então a ideia de melhorarmos o nosso interior é permitir que dentro de nós só saia o melhor diante desses apertos. Porque os apertos não vão deixar de existir. Jesus, que é Jesus, sofreu um grande aperto. Foi maltratado, escorraçado, humilhado, crucificado, xingado, cuspido. E o que saiu dele quando ele era apertado? Amor, tolerância, perdão, compreensão, entendimento da ignorância de todos aqueles que estavam ali agredindo. Então, o aperto nunca vai deixar de existir, mas como a gente reage ao aperto é que depende de nós. O suco que a gente carrega em nosso coração é que vai determinar como a gente está no caminho da evolução. Quando nos apertarem, o que vai sair? Tolerância, paciência,
paz, inteligência, compreensão de que o outro talvez esteja com algum problema e por isso está agindo daquela forma contra você. Então, essa é a ideia. Melhorarmos a nossa essência para que dentro de nós o reino de Deus possa crescer, crescer, crescer e a gente acompanhar para que a gente possa dar o nosso melhor para a humanidade. Muito obrigado.